Se meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar uma outra forma. Louis Braille, criador do sistema Braille para leitura e grafia de pessoas com deficiência visual. Então, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luiz, sou intérprete de Libras da Escola Dom Bosco e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o sistema Braille, porque eu também tenho formação em tiflologia, que é o que habilita a ser professor brailista, e como no dia 8 de abril foi comemorado o Dia Nacional do Braille, eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o que é esse sistema Braille. Em 1809, nasceu Louis Braille, na França, numa cidade próxima a Paris, no dia 4 de janeiro de 1809. E ele nasceu enxergando e aos 3 anos de idade, brincando na oficina do seu pai, com um material pontiagudo, ele se acidentou e furou o olho esquerdo, ficando infectado, e aos 5 anos de idade ele ficou cego totalmente. E aí com isso, passados-se alguns anos, aos 10 anos de idade ele foi para um instituto dos jovens cegos de Paris para estudar, e lá ele ficou em regime de internato, porque naquela época só podiam estudar os homens, os meninos no caso, e os meninos que tinham um alto poder aquisitivo, e era em regime de internato. Então lá nesse instituto do Imperial Instituto dos Jovens Cegos de Paris, ele ficou em regime de internato por vários anos, e lá ele aprendeu várias atividades, como artesanato, música. Também foi lá que Louis Braille aprendeu a ler em letras cursivas, porque naquela época ainda não existia o sistema Braille, e as pessoas cegas eram ensinadas a aprender a ler através de letras cursivas, que era com barbante, sendo colado em alguma extremidade mais dura, para que eles pudessem passar a mão e perceber o formato das letras, ou com algum tipo de palito de picolé, por exemplo, parecido. Mas só que esse sistema era muito falho e muito artesanal, porque seria muito complicado fazer um livro com letras cursivas. Seria muito complicado, muito demorado e ficaria muito grande o livro. Então, em 1825, depois de longos anos, né? Em 1825, Louis Braille criou o sistema Braille. Mas como foi criado esse sistema? Ele foi do nada que deu uma luz assim na cabeça dele e ele criou? Não. Ele criou o sistema Braille, que na verdade foi uma adaptação, uma aprimoração de um sistema de códigos que já existia antes, que tinha um comandante do exército francês, que era Charles Barbier, que criou um sistema de códigos para que ele e sua tropa pudessem se comunicar em silêncio e no escuro, nas batalhas que eles iam. Então ele criou um sistema com pontos em alto relevo no papel. Porém, esse sistema era muito mais complexo e tinha muitos pontos que não cabiam nessa parte do dedo. Então, Louis Braille aprimorou o sistema Braille, aprimorou o sistema de Charles Barbier, no caso, e criou o sistema Braille. Porém, em 1825 foi que ele criou, mas só que não foi reconhecido de imediato. E o sistema que Louis Braille criou foi dessa forma: em 6 pontos, dispostos em 2 colunas, no qual, combinando esses 6 pontos, a gente consegue ter 63 caracteres. E esses 63 caracteres vão transcrever letras, números, sinais de pontuação, partitura, que no caso é a musicografia Braille, a química em Braille, a matemática em Braille. E isso foi possível através do sistema Braille, que no caso dessa forma, que é o alfabeto e os números, com as combinações dos 6 pontos. Porém,
como eu disse a vocês, o sistema não foi reconhecido de imediato e Louis Braille faleceu em 1852, ainda jovem, por conta de problemas de saúde e ainda não tinha sido reconhecido o seu sistema. E o Braille, como foi que o Braille chegou ao Brasil? Quem introduziu o Braille, o sistema Braille aqui no Brasil, foi José Álvares de Azevedo, que foi um homem que nasceu cego em 1844 e ele foi enviado para o Instituto de Jovens Cegos de Paris para aprender o Braille. Lá ele passou 6 anos aprendendo e retornou ao Brasil em 1850. E aqui ele foi considerado o primeiro professor cego e começou a disseminar o Braille aqui no Brasil em 1850, quando em 1854 ele também foi dos principais influenciadores para que se fosse criada uma escola aqui para meninos cegos, que foi o Imperial Instituto de Meninos Cegos, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro, que ainda encontra-se em funcionamento. Inclusive, eu também fiz um curso lá sobre alfabetização através do sistema Braille. E foi em 1854 a fundação desse instituto, por Dom Pedro II. Então, o sistema Braille, ele é um sistema bastante completo. Como eu disse a vocês, através dele pode ser transcritos musicografia Braille, matemática, química, letras, números. E hoje ele é reconhecido em todas as partes do mundo como um sistema oficial de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual. Porém, ainda hoje, ele não é tão acessível a todas as pessoas. Primeiro porque o papel que é escrito o Braille, ele é um papel mais grosso, de gramatura 120, que é esse daqui. Que ele parece uma folha de ofício comum, mas não é aquela que a gente usa para imprimir em tinta. Ele é mais grosso, gramatura 120, porque o Braille é escrito fazendo furos na folha para que fique o alto relevo e a pessoa passe a mão. Então, nem todas as pessoas têm acesso, porque é um pouco mais caro. Também tem a questão do uso de impressoras Braille, que as pessoas também não têm acesso a impressoras Braille em casa, porque é muito cara. Só geralmente onde tem são nas instituições públicas, porque ultrapassa o valor de R$ 25.000. Também tem a máquina em Braille, que é a máquina Perkins, que permite escrever em Braille, que ela também ultrapassa o valor de R$ 10, R$ 15.000. Então, e além de ser também muito pesada para ser carregada pela pessoa. Então, o que resta à pessoa é escrever através da reglete e do punção, que o punção é um instrumentozinho pontiagudo que vai fazer o furo na folha, e a reglete é como uma régua de ferro que tem as celas Braille, que isso daqui no caso chama-se de cela Braille, onde tem os 6 pontos dispostos em 2 colunas. Então nessa régua de ferro vai ter as celas Braille em tamanho pequeno, né? Que no caso cabe nessa ponta do dedo quando a pessoa passa e vai lendo com o tato. E aí a pessoa escreve através da punção e da reglete. Infelizmente eu estou sem o meu aqui porque eu deixei lá na escola. E aí depois que começou esse período não pude mais ir buscar. Que eu emprestei a Priscila para dar uma aula. E aí ficou lá na escola. Senão eu mostraria a vocês. Mas o Braille, ele também é um pouco complicado porque uma folha em tinta vai gerar de 3 a 4 folhas em Braille. Por exemplo, como esse livro aqui. O livro da Lei Maria da Penha, que ele foi dividido em 3 volumes, dessa grossura. Os 3 volumes, para transcrever a Lei Maria da Penha. Então fica inviável uma pessoa andar com um livro, por exemplo, de biologia, um livro de matemática. Imagina uma pessoa que estuda no ensino fundamental, no ensino médio, o livro de biologia, o livro de matemática, o livro de química, todos em vários volumes, porque cada folha em tinta gera de
3 a 4 folhas em braille. Aqui mostrar para vocês um pouco. Eu comecei a transcrever esse livro em tinta. Aqui tudo em braille, os pontinhos em braille. E também tem algumas curiosidades acerca do sistema braille. Tem pessoas cegas e pessoas com baixa visão que não conseguem ler em braille porque não tem o tato estimulado, não tiveram no caso. Muita gente que não consegue ler em braille porque perdeu a visão já adulto, já idoso, e fica mais fácil para a pessoa aprender a escrever e ler em braille quando ela perde a visão ainda criança e é estimulada desde cedo, ou quando ela já nasce cega ou com baixa visão, no caso que algumas pessoas com baixa visão também usam o sistema braille, e aí quando é estimulada desde cedo, ela aprende e se desenvolve normalmente. Porém, para que a pessoa seja estimulada, não é só pegar o papel com o braille e colocar na mão dela, porque tudo faz da estimulação do tato. A pessoa antes tem que ter todo um trabalho de estimulação dos músculos, do tato, com amassando papéis, conhecendo as texturas, conhecendo o seu próprio corpo, porque a pessoa precisa entender de lateralidade, lado direito, lado esquerdo, porque a célula Braille vai conter tudo isso, lado direito, lado esquerdo, superior, inferior. Então a pessoa precisa primeiro ser estimulada e ensinada tudo isso, também trabalhado com texturas para que o seu tato seja refinado e ela consiga ler apenas com a ponta do dedo no papel. Aqui de uma forma mais ampliada para vocês verem como é o sistema Braille. Aqui o alfabeto em Braille, A, B, C, D e assim por diante. E aqui dessa forma ampliada, que eu vou fazer uma palavra aqui para vocês verem como é. A, mo. Quase lá. Então, tá aqui representada a palavra amor. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre o sistema Braille. E também, quem tiver interesse em aprender o Braille, quem quiser ser professor brailleista, tem cursos que possibilitam isso, que é o curso de Tiflologia, que aqui em Pernambuco é ofertado pelo governo do estado no Centro de Apoio Pedagógico de Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, que foi lá no caso que eu fiz. E as pessoas que enxergam, como eu, aprendem o Braille, escrevem e leem com a visão mesmo. E também na Associação Pernambucana de Cegos, que lá, no caso, é pago, e lá no Cordeiro. Então, quem tiver interesse, podem também fazer esse curso e já ter uma profissão, né? Como professor braillista. Um beijo e fiquem em casa.